É uma emoção para mim muito grande estar aqui neste nosso 21º Congresso de Direito Tributário Internacional para homenagear, realizado em homenagem ao ministro Barroso. Um ministro que é do nosso coração e todos admiramos. Ouvindo palestras magníficas como essas que precederam esta mesa presidida pelo advogado Lacombe, que foi um juiz exemplar, um desembargador do Tribunal Regional da Terceira Região, maravilhoso, cuja decisão em relação ao Plano Brasil Novo, declarando a inconstitucionalidade dos bloqueios de Collor, eu cito até hoje em minhas aulas. E repito, os meus alunos são obrigados a ler o seu voto, até hoje, que consta das obras de Adelmar Galeira. Estamos aqui também ao lado de outro ministro exemplar da Corte Suprema e que nos faz agradecer a sorte de sermos brasileiros, o ministro Aires Brito. E saúdo o nosso colega, amigo, professor Walter Rodato, que organizou esse magnífico congresso. Bom, vou lhes falar sobre federalismo e moralidade política, moralidade pública. Para falar sobre esse tema, uma frase só resume tudo o de que vamos falar. Aspas. Só quem não soube a sombra, só quem não sabe a sombra, não reconhece a luz. Diz o ministro Barroso em seu livro O Novo Direito Constitucional, referindo-se à Constituição de 1988, uma obra de 2012, para mencionar a transição que a Constituição inicia para a maturidade institucional brasileira. Ou seja, nós que sabemos a sombra, porque sentimos os nossos direitos políticos, os nossos direitos civis amputados por uma ditadura anterior, reconhecemos a luz que nos vem com a Constituição de 88. Quem não soube a sombra não reconhece a luz. Alguns pressupostos iniciais para falarmos sobre esse tema. Não opõe o direito à moralidade. A moralidade é um conjunto de deveres e obrigações de cada um de nós em relação à comunidade e em relação com o outro. Não poderia ser mesmo oposta ao direito. Assim penso, e não seria o caso, de se abordar aqui as variadas correntes de direito natural, nuances do positivismo includente e excludente, neopositivismo, neoconstitucionalismo. Ao contrário, apenas antecipo, na mesma linha de Durkheim, na sua Justiça para Ulisses, que o direito pode ser visto como uma parte ou um departamento da moral, uma parte institucionalizada da moral. Ou como ainda reconhecem vários outros autores, entre eles Shapiro e Legality, o direito representa a norma moral objetiva, aquela que a grande maioria comunga e elege como norma jurídica, substituindo assim a imprecisão, a incerteza e a vagueza da moralidade subjetiva. Por isso, parto do pressuposto de que o descumprimento do direito, das leis e da Constituição configura sim ilicitude, mas ao mesmo tempo imoralidade. Essa imoralidade é tão mais grave, tão mais representativa, quando atinge cláusula intangível, o núcleo duro de nossa Constituição, o federalismo. A questão de se saber se o direito esgota o campo da moralidade é outra questão
que não podemos discutir aqui. Apenas adianto meu pensamento, o de que o campo da moralidade é mais amplo do que aquele do direito positivo, repleto de vazios, o chamado buraco do real, porque a incompletude do sistema jurídico vigente em face da vida nos garante que ele não esgota a moralidade. Não por outra razão, a Constituição insere moralidade como princípio a orientar a administração pública no artigo 37. Mas 3 preconceitos para falarmos de federalismo devem ser erradicados. Senão não podemos falar de federalismo. O primeiro deles, que nos foi difundido e repetido sistematicamente há muito tempo, a ideia de que a corrupção no Brasil seria maior no âmbito municipal. Todo prefeito é corrupto. Se dizia, desde a minha época de estudante. Ela seria praticamente inexistente na esfera federal. É menor na esfera estadual, mas praticamente inexistente na esfera estadual, federal, pretensamente dotada a União de técnicas mais eficientes de controle. A decepcionante realidade demonstrou-nos que tais fatos não são verdadeiros. Integridade e honestidade não derivam de se estar na administração pública, estadual ou federal. É questão de caráter. O segundo preconceito que urge erradicar é a ideia de que os estados seriam caloteiros, ou seja, estariam a não honrar os seus deveres de pagar religiosamente as suas dívidas que têm com a União. As negociações são duras e a postura da União é de quem lida com caleteiros incompetentes. Não obstante, a União também deve aos estados quantias bilionárias. Não cumpre seus deveres de compensação em razão da desoneração advinda da Lei Candir, além de praticar uma série de manobras e manipulações inconstitucionais, decepando a receita dos estados federados. Terceiro preconceito. Finalmente, supõem alguns que a União, ou seja, a administração federal, congrega a gente mais preparada e o aparato administrativo mais adequado, sendo a gestão federal melhor, muito melhor do que a estadual ou a municipal. Não podemos ver dessa forma. Pelo menos a realidade é outra. A União não cumpre suas metas fiscais, vive alterando-as, embora tenha disponibilidade para perdoar dívidas bilionárias no setor do agronegócio, além de irrigar as bases políticas de deputados com recursos públicos, visando a interesses pessoais do governante. Esses 3 tipos de preconceito têm que ser afastados para estudarmos o fenômeno do federalismo. Agora eu vou lhes dizer por que razões podemos e devemos comparar o federalismo brasileiro ao federalismo alemão e não ao federalismo norte-americano. O Brasil, desde sua independência, sempre foi gerido de forma centralizada, no Império da República. Embora nossa primeira Constituição republicana tivesse escolhido a forma federativa de Estado, entretanto, no longo período de ditadura militar e após ele, a Constituição da República Federativa buscou formatar uma verdadeira federação que pudesse romper com essa tradição. No intuito de redemocratizar o país, a Constituição firmou o federalismo como princípio constitucional garantidor
da descentralização do poder político e financeiro. Por quê? Porque o federalismo tem a função adicional, importantíssima, que não pode ser negligenciada, de preservação da democracia e da liberdade. Essa é a sua meta principal, preservação da democracia e da liberdade. Trajetória similar foi feita pela Alemanha após a Segunda Grande Guerra. Embora já tivesse aquele país dado origem a uma confederação de estados independentes, o Estado alemão esteve unificado por mais de 10 anos durante a ditadura do nacionalsocialismo. Por isso explicam os constitucionalistas alemães, um entre muitos, Richter e Schubert, que a decisão em favor do Estado federativo na Alemanha Ocidental de 1949 obedeceu a vários motivos, mas um principal: o desejo de evitar o retorno de uma ditadura do Terceiro Reich, que caracterizou a consciência dos novos democratas. Dizem os constitucionalistas alemães: não basta hoje garantir a separação entre os poderes. Só o poder que tem um poder enfrentando o outro, check and balance. Isso não basta para equilibrar o poder. Ou seja, não basta separar os poderes numa divisão horizontal. Dizem eles, para países que já experimentaram regimes totalitários, ainda é necessário diluir o poder do ponto de vista territorial. Só quem não soube a sombra não reconhece a luz. Embora não tenhamos tido fortes raízes históricas ligadas ao federalismo, a intermitência da democracia brasileira recomendou e ainda recomenda a adoção dessa forma de Estado e sua manutenção. Por que não podemos comparar o nosso modelo à realidade norte-americana? Primeiro, porque os Estados Unidos da América do Norte nasceram sob o signo do federalismo e dos direitos fundamentais individuais. Essa é sua origem, sua marca com a Declaração dos Direitos. Parodiando James Madison, em O Federalista, podemos dizer que a República Americana está centrada em um poder dividido entre distintos governos. E então, nós estamos falando de segurança também. Dá-se uma dupla segurança em relação aos direitos individuais do cidadão. Os diferentes governos controlam um ao outro, naquele modo, diz Madison, de desconfiança. Somente o poder limita o poder. Check and balance. Poder estadual contra o poder federal. E, ao mesmo tempo, cada um deles será controlado em si mesmo. Os cidadãos, na defesa dos seus direitos civis, podem se voltar contra ambos. Isso é segurança. Em um trabalho interessante, Michael Dorf, da Universidade de Cornell, em 1997, estudo atualizado em 2017, escreveu um artigo sobre federalismo, instrumental e não instrumental, e faz um levantamento do pensamento dos juízes da Corte Suprema norte-americana para identificar as inclinações mais ou menos federalistas de cada um deles, além da clássica visão de Madison, invocada pelo juiz bem federalista Kennedy, no caso United States versus Lopes, O'Connor. Em outro caso, Gregory versus Ashcroft, adiciona várias outras vantagens ou virtudes do federalismo. Enfim, diz o pesquisador, ao longo dos anos, em diferentes casos, a Corte Suprema norte-americana elaborou a seguinte lista de virtudes do federalismo. 1. Divisão de poder para garantir
a liberdade. 2. Descentralização, especialização para atender às peculiaridades locais. E nós chamaríamos a isso de subsidiariedade. 3. Aqui, importante, responsabilidade democrática por força da virtude, o governo federal não pode impor aos estados a apropriação de certa lei para que os estados sigam certa política obrigatoriamente federal. Isso seria privar os eleitores de seu poder decisório, os eleitores daquele estado, que não podem mais cobrar e exercer a democracia por meio de seus representantes. 4. A experimentação, princípio que autoriza as inovações estaduais sem comprometer o resto do país. 5. Competição, como estímulo ao governo federal e aos estados. Então, não temos como comparar o federalismo norte-americano da República com o nosso federalismo. Basta lembrar que lá a competência legislativa e política dos estados é larga, intensa. Além disso, lá a Constituição dá aos estados importantes poderes de ação conjunta, ação de política conjunta com a União. São tais poderes. Um Senado que representa os estados de forma paritária e que lá funciona a real participação dos estados, além disso, no colégio eleitoral, nas complexas eleições presidenciais. E, finalmente, a necessidade de ratificação por cada estado de cada emenda constitucional. Enfim, dá-se uma real soberania, autonomia dos estados em face da União, com participação efetiva, que chamamos de política conjunta. Esse não é o caso do Brasil. Nem se pode dizer que foi o caso da Alemanha, que também teve uma democracia interrompida pelo Terceiro Reich. Na Alemanha, porém, não se esconde a necessidade de se dividir o poder para se preservar a liberdade. Esse é o mote do federalismo: segurança e liberdade. Além disso, tanto o federalismo alemão como o brasileiro têm a função legislativa fortemente concentrada na União. E estão as duas formas de federalismo fortemente impactadas pela igualdade. Ora, a Constituição de 1988 representa exatamente isso, a culminância de um processo de abertura política já lentamente iniciado para o restabelecimento da vida democrática nacional. Cuidou a Constituição de aumentar o espaço legislativo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em relação ao direito tributário, todos nós sabemos, novos impostos acresceram uma lista da competência dos estados e dos municípios. E além de conferir maior renda tributária a estados, Distrito Federal e municípios, nós não estamos nos referindo à redação original da Constituição. Quer por meio da participação de um ente estatal no produto da arrecadação de outro, quer pela participação em fundos de redistribuição, quer pela atribuição mais lata de competência tributária, a Constituição dotou estados e municípios de maior autonomia política, legislativa e financeira. Agora vamos aos abalos. Os abalos ao federalismo, de dupla natureza. Primeiro grande abalo, com subjugação política dos Estados-membros. O segundo abalo se dá relativamente à autonomia financeira. Bom, são as violações ao federalismo como técnica de distribuição do poder no território nacional. Nossa primeira Constituição republicana adotou
Um Senado Federal, nos moldes existentes nos Estados Unidos da América, com representantes eleitos em cada Estado-membro. Tal modelo, pretensamente, deveria criar a participação efetiva dos Estados Federados na elaboração das principais leis nacionais e propiciar a harmoniosa convivência de uma política conjunta entre a União e os Estados-membros. Não obstante, entre nós, tal matriz não funciona. Estamos, senhores senadores, antes impactados pelas metas e políticas de seu próprio partido político, em lugar dos interesses dos estados que representam. Em especial, se o governador do estado pertencer a partido político diverso daquele do senador. Minas Gerais não tem um senador. Nenhum. Por tais razões, foi rejeitada na Alemanha a proposta de implantação de um Senado Federal nos moldes norte-americanos. Preferiu-se acolher um Conselho Federal composto por representantes dos governos dos estados, que têm as mesmas funções do Senado Federal. Representantes dos governos dos estados que não são eleitos, esses representantes, não possuem mandato. Lá estão indicados pela administração estadual e pelos senhores governadores. O nosso secretário de Fazenda deveria ser o nosso senador, no modelo alemão. E há uma efetiva participação desse Conselho Federal no processo legislativo, que constitui a sua principal tarefa. O Conselho Federal alemão tem de poder de veto absoluto em relação a leis especiais. 1. Leis que podem influenciar as finanças do Estado. 2. Leis que afetem a soberania administrativa dos Estados, isto é, a autonomia das administrações estaduais. Mas não ficamos só nisso, não. Na Alemanha, o sistema jurídico, portanto, garante uma participação efetiva dos Estados no processo legislativo federal. Além disso, desempenha outras importantes tarefas, como as de participar da promulgação de decretos do Executivo da União e de regulamentos administrativos federais, é um órgão misto, e de eleger metade dos juízes integrantes do Tribunal Constitucional Federal, Supremo Alemão. Metade dos juízes são escolhidos pela quinta taxa, a outra metade pelo Senado Federal. E isto é federalismo de política conjunta. Veja uma profunda quebra federativa que se dá entre nós na composição da atual Corte Suprema. 4 ministros de São Paulo em 11, 3 ministros do Rio de Janeiro, 4 e 3, 7 em 11, só um de Minas, um absurdo. O ministro do Rio Grande do Sul, será de quem vai? Pronto. Nenhum ministro, raiz, nenhum do Nordeste. E não se diga que o Nordeste não produz grandes juristas. E Rui Barbosa? E Eliomar Baleiro? E os Mangabeiras? Orlando Gomes? Seabra Fagundes? Pontes de Miranda? Todos do Nordeste. E as Barreiras? Opa! Eu vou me consentir citar apenas um jurista vivo, para não provocar dores, porque são muitos os juristas baianos ou nordestinos ilustres. Um jurista vivo, ministro Aires Brito, Sergipe. Todos esses do Nordeste. Tal desequilíbrio jamais aconteceria na Alemanha. É claro que
da Suprema Corte guardam a Constituição. São tocados pelos interesses nacionais, que não poderia ser de outra forma, e guardam a harmonia entre os Estados, mais do que tudo. Não obstante, as mesmas razões que há para funcionar um Senado representativo dos Estados, há também para que um Supremo seja federativamente balanceado. Por duas razões. Um juiz cria direito. Daí que o poder judiciário é um poder. Nunca nos esqueçamos disso. É a Constituição que diz que o poder judiciário é um poder. Segundo os filósofos franceses, como Milner, um poder é aquele que cria a norma que aplica. Uma autoridade singela é quem aplica a norma que o outro poder cria. Razão pela qual o poder judiciário é um poder, Ministério Público e Polícia são singelas autoridades, embora não saibam disso. 2. O poder judiciário é um poder. 2. Tal criação supõe, portanto, uma certa politicidade das decisões judiciais, no sentido elevado do termo. Politicidade que há tanto tempo Robert Dahl denunciou em seu artigo escrito em 1951, enfocando a Corte Suprema dos Estados Unidos da América. No Brasil, um dos problemas que mais abalam os Estados federais, no momento, na sua emergência financeira, exatamente um deles é a ausência das compensações devidas pela União aos estados e municípios em decorrência das exonerações do ICMS nas exportações advindas da Lei Candia. Esse problema na Alemanha jamais teria ocorrido, porque a omissão inconstitucional da União, do Congresso Nacional, em regular a matéria, por meio de uma lei complementar, omissão reconhecida por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, na DO 25, com aquele Senado alemão, essa omissão jamais teria ocorrido. Este não é um problema para ocorrer no verdadeiro federalismo de política conjunta. Em lugar de um federalismo de política conjunta, nós temos uma política federal, unitariamente tomada pela União, imposta aos Estados, sem as devidas compensações. Como se não bastasse as conversações e mediações entre a União e os Estados, em situação de emergência financeira atual, são pautadas por ameaças de bloqueio dos recursos estaduais, execuções sumárias nos cofres estaduais, além de outras imposições do governo federal, que vão desde privatizações de empresas estaduais, como no caso da CEMIG, até o constrangimento das assembleias legislativas, como aconteceu no Rio de Janeiro, a aprovação de normas e medidas do aparato federal. Esse fenômeno representa a ruptura profunda com a forma federal de Estado, consagrada na Constituição da República como cláusula intangível. A Alemanha, o Tribunal Constitucional Alemão, já o disse, como se expressa Heinz Laufer, aspas, o Tribunal Constitucional Federal, invocado pelo Estado Livre da Baviera, decidiu que, sobretudo, as condições e as exigências do governo federal, de tipo financeiro ou técnico, vinculadas às dotações do orçamento e transferências, seriam inadmissíveis
quando tivessem por objetivo vincular a liberdade decisória dos Estados a interesses e intenções da política federal. Isso é federalismo de política conjunta. Vê-se, pois, que precisamos caminhar mais. Né? E que os Estados federados brasileiros estão sendo subjugados após a Constituição de 88, gravemente, e do ponto de vista político, como se não bastasse, há uma amputação da autonomia financeira dos mesmos Estados federados. O texto constitucional estabeleceu exaustivamente as competências de cada um dos entes políticos, bem como as fontes de receitas necessárias, tributos e transferências. Aos poucos, no entanto, a União foi reduzindo o leque de autonomia financeira dos Estados federados e dos municípios. A exoneração introduzida pela Lei Candir, depois consagrada na Constituição, pela Emenda Constitucional número 43 de 2003, sem as devidas compensações, é apenas um primeiro exemplo desse fenômeno. E não se alegre desde logo que a União está em dificuldade econômica, que ela também está premida pela necessidade. Não, senhor. Todas as amputações que vou referir aqui se fizeram no tempo da fartura, no tempo do crescimento do PIB nacional, do tempo em que nenhuma desculpa, nem essa armação da realidade fática econômica se tinha apresentado. A União largou a incidência dos seus tributos sobre o consumo, minando a mesma base econômica de incidência do grande imposto estadual pelo ICMS, por meio do PIS, COFINS e da COFINS, que não compartilha, cuja arrecadação não compartilha com os estados, além de não compensar as questões, né, da Lei Candir. Correndo assim o tempo todo a base econômica que a Constituição criou de sustentação dos estados. Muitos exemplos de atitudes antifederalistas podem ser levantadas, praticadas pela União, a começar pelo cálculo agravado da dívida pública dos estados, verdadeira agiotagem praticada contra os estados, uma Selic capitalizada. Nem o fisco, que é fisco, como disse o ministro Tito, não dorme, não tem a coragem de cobrar dos contribuintes inadimplentes Selic capitalizada. Isso é o que a União cobra em relação aos estados, em relação à sua dívida. Além de desvincular a arrecadação do PIS/COFINS em 30%. Como se não bastasse, a União vem usurpando a competência dos estados para tributar heranças e doações. Isso aqui é impressionante, super impressionante, porque o ministro Barroso acha que quando ele falecer, um homem ético, moralmente ajustado, que cumpre todas as suas obrigações, não vai morrer com calote por fixo. Vai morrer porque a lei federal 9.532 de 97, isso não é coisa recente, erroneamente supõe que o titular de um bem, à medida que o preço de mercado se eleva acima do custo de aquisição declarado, ofere ganhos de capital até aí bem, não realizados, mas que esses ganhos se realizam com a sua morte. Então, ou seja, para mim, renda, isso é o óbvio, ululante, é acréscimo ao patrimônio líquido, real e efetivo. Imagina, nós somos privados
cuidados da vida, do nosso patrimônio, até do nosso corpo com a nossa morte, e temos ganho de capital. Tem ganho de capital. Gente, isso é um absurdo. Nenhum país faz isso. Nenhum. A não ser aquele país que não tenha autonomizado heranças e doações. Os Estados Unidos, como nós, tem imposto sobre a renda, heranças e doações. Não confundem uma coisa com a outra. E o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência antiga já, dizendo que não se pode tributar no imposto sobre a renda como lucro imobiliário as heranças. Já tem isso há umas 5 ou 6 decisões anteriores. Mas isso está acontecendo. E não adianta os estados reagirem. A União já minou as bases, tem que declarar inconstitucional essa lei, porque a União fez outra lei recente, elevando a alíquota da renda por morte, quer dizer, da perda que se converte em ganho, até 22,5% do valor do bem. Ou seja, do valor do lucro auferido. Então, qual é a base tributária dos estados? Ainda que obtivessem do Senado Federal autorização para uma alíquota superior a 8%, não há base econômica para se tributar. Nós que sempre soubemos a sombra, podemos reconhecer a luz. Tiremos de nós a ideia de que o Estado precisa ser uma comunidade virtuosa, precisa ter uma comunidade virtuosa para ser protegida. Esse é um preconceito intolerável, exatamente porque aquilo que nós chamamos de autonomia ou de soberania de um ente estatal qualquer, de um Estado federal, nada mais é que o poder advindo do povo daquele Estado. O de que estamos falando é por detrás de um Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando dos direitos individuais e sociais fundamentais daqueles cidadãos do Rio de Janeiro que precisam ser protegidos. É disso que nós estamos falando. Os americanos diriam exatamente isto. Os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro têm direitos individuais fundamentais a proteger. Eles têm direito à vida, eles têm direito à segurança pública, à saúde, à educação de qualidade. Inclusive ao UERJ. Defendo ao UERJ. Pode defender, mas eu acho um absurdo. Muito bem, romper com a UERJ. Ou como diria os alemães, e nós nos aliamos a eles, por força da nossa Constituição, os cidadãos do Estado de Rio de Janeiro têm direitos iguais a um padrão de vida média semelhante aos dos demais estados, mesmo de São Paulo. A saúde, a educação e a segurança. É disso que estamos falando. Não adianta falar de direitos e garantias fundamentais. Se a União se deu o desplante de bloquear os recursos do Estado do Rio de Janeiro, deixar o Estado de joelhos, de modo que o Estado não pudesse pagar durante 4, 5 meses os seus funcionários, inclusive a polícia militar, a bandidagem sai às ruas. O cidadão do Rio de Janeiro não tem direito à vida, não tem direito à segurança. E o Supremo Tribunal, ocasionalmente, mandou desbloquear. Agora vejam bem, isso é patético. A União entra, faz o que faz, aparentemente, porque precisa do dinheiro, não pode ter complacência, solidariedade a um Estado em dificuldade. Onde está escrito que a eventual não virtuosidade de um governante ou de uma administração contamina todos os cidadãos do Rio de Janeiro? Que isso? Isso não é federalismo. Muito bem, a União fez isso, bloqueou, impediu. Agora, gasta dinheiro da mesma forma, sustentando tropas federais no Estado do Rio de Janeiro. Mas precisam, antes disso,
bloquear, humilhar, tirar o poder do Rio de Janeiro. Isso é concentração pura de poder em mãos da União. Simplesmente, se eu fosse ministro da Corte carioca, eu vou lhe dizer, eu ia chorar todos os dias porque eu, como ministra, não posso atuar de ofício. Mas eu ia falar em todos os meus discursos, um orderdicto disfarçado, porque os ministros fazem isso quando querem. Um orderdicto disfarçado eu iria dizer, é inconstitucional bloquear os recursos do Estado do Rio de Janeiro e privar os cidadãos do Rio de Janeiro do essencial à vida, à saúde e à educação. Isto é Estado federal. Os estados e os municípios não precisam manter uma comunidade virtuosa para merecerem a proteção constitucional. A Constituição trata todos os estados e municípios como se tivessem essa comunidade virtuosa. Porque o que se protege por detrás de qualquer ente estatal não é o aparato administrativo em si, mas a soberania que advém do povo, dos cidadãos que legitimam aquele Estado federal. O direito de cada um de nós a uma liberdade decisória, o direito de cada um de nós a uma vida produtiva e ao pleno desenvolvimento de nossas potencialidades. Isso aqui está por detrás do Estado federal. A Constituição trata todos os estados e municípios de forma igual, considerando-os igualmente virtuosos, ainda que não sejam. E esse tratamento tem consequências felizes, felicíssimas. Uma dessas consequências é exatamente limitar e controlar o poder federal. Já tem base, é um poder controle. Nós não podemos abrir mão disso. Imoral. Imoral é violar a Constituição. Imoral é enfraquecer a democracia brasileira, centralizando, enfraquecendo a federação e coibindo esse importante instrumento de dispersão do poder no território nacional. Não basta para nós brasileiros apenas a diminuição do poder no sentido horizontal, por meio da separação de poderes. O Supremo Tribunal Federal precisa, como guardião da Constituição, no enfrentamento contra o abuso do poder dos demais poderes, ser auxiliado por um federalismo que, de fato de direito, propicia a difusão do poder pelo território nacional. Quem não soube a sombra não reconhece a luz. Muito obrigada.